Olá, este é o canal da Abraces, Associação Brasileira de Sobreviventes Enlutados pelo Suicídio. Eu sou a Terezinha Máximo, presidente da associação e uma mãe enlutada. Hoje nós vamos começar um outro tipo de atividade, que é fazer discussões sobre livros que falam sobre o luto e sobre o suicídio, ou especificamente o luto por suicídio. E o primeiro livro que nós escolhemos foi Depois do Suicídio, Apoio às Pessoas em Luto, da doutora Sheila Clark. E hoje quem vai conversar comigo, a gente vai fazer essa discussão, é a Virag Venequei. Bem-vinda, Virag. Olá, sejam todos bem-vindos aqui no canal da Abraces. Então, como a Terezinha mesmo já me apresentou, eu sou a Virag Venequei, eu sou uma irmã enlutada por suicídio pelo meu irmão Zoltan, e vamos aproveitar e conversar sobre alguns livros que a gente tem lido, né, que tratam sobre luto, sobre suicídio, e especificamente, né, luto por suicídio, como é que os sobreviventes enlutados, né, têm compartilhado suas histórias, né, suas memórias. Este livro, ele foi o primeiro livro que eu li, né? Já em 2017, um pouco após a morte. Eu ganhei ele de uma amiga enlutada e eu gostei muito, porque ele tem uma linguagem simples. E apesar de ele ser escrito por uma psiquiatra, é um livro fácil, de fácil leitura. Você, Virag, você começou a ler o seu livro, né, foi no começo, a sua leitura foi no começo, no meio, mais recente? Eu perdi o meu irmão para o suicídio em 2007, né? Então, eu fiquei muitos anos sem realmente ler, sem procurar nada sobre isso, né? Mas, a partir do momento que eu comecei a procurar livros sobre o assunto, né, eu comecei simplesmente na internet buscar livros sobre luto, livros sobre suicídio, ou luto por suicídio. E aí, primeiro, eu comecei a ler alguns outros livros, né, que acredito que nós vamos tratar em outros episódios, né, que são livros realmente de sobreviventes enlutados. Mas após essas primeiras leituras, né, aí eu comecei a buscar outros livros e foi nesse momento que eu achei esse livro da doutora Sheila Clark, né, que, como você falou, né, ela é uma psiquiatra, e eu também achei a linguagem do livro bem acessível, me surpreendeu, me parecia quase uma história de sobrevivente enlutado. Então, até foi uma surpresa para mim descobrir que ela não é uma sobrevivente enlutada, ela realmente descreve a experiência dela, né, o acompanhamento dela com sobreviventes enlutados, né? Então, achei um livro com a linguagem realmente muito boa, muito acessível para ler, sem muito jargão técnico, né? Então, muito fácil de acompanhar, uma leitura que, para mim, foi questão de, acho que 2, 3 dias, não mais do que isso, para ler o livro. Ele é bem... eu falo, né, que ele é bem curtinho, fácil de ler, né? Porque a gente, principalmente no início do luto, a gente fica meio que avoado, né? Você não tem concentração para nada, então leitura com uma linguagem técnica, muita citação, não vai, a pessoa ela vai começar e vai largar, por mais interessante que seja, e que ela vai acabar largando, pelo menos assim, outros enlutados comentam comigo que não conseguem ler. Eu não consigo ler, não tenho, né, não consigo parar e pegar e ler. Mas esse aqui não foi não foi no início, já tinha alguns meses, mas foi rápido também. Eu sentei e li assim rapidinho, porque eu gostei muito da forma como ela escreve. E assim, já no prefácio, já tem aqui algumas coisas que eu achei muito interessante. Já deu aquele, fala, não, poxa, tem muita coisa boa nesse livro aqui. Então, que fala, uma parte que fala aqui no prefácio, de contar histórias, né? Contar histórias é uma parte importante do processo de recuperação. É fundamental poder repetir várias vezes os eventos que levaram à morte e que a cercaram, bem como o efeito dessa morte sobre a vida da pessoa enlutada. Porque a gente acaba sendo repetitivo. Eu, pelo menos, eu tinha essa impressão, porque eu tinha necessidade de contar, né? Eu tinha necessidade de contar sobre o que tinha acontecido. Não detalhes, mas eu tinha que falar sobre a morte da minha filha. Então, às vezes eu pensava, poxa, será que é só comigo? Mas quando
Nos grupos eu ouvi as histórias várias vezes de várias pessoas, mas eu li nesse livro aqui que faz parte, então eu já fiquei um pouco mais aliviada. Já falei, poxa, eu não estou ficando perdendo o juízo, não. Realmente faz parte. Achei muito interessante o seu comentário, que no início a gente tem muita dificuldade de leitura mesmo, né? Como eu li esse livro já num processo um pouco depois, né? Não foi o primeiro livro que eu li, né? Então eu já estava um pouco mais, não sei se calejada é a palavra certa, né? Não sei se isso soa muito bem, né? Mas já tinha enfrentado muitos questionamentos das pessoas, né? Já tinha lido também outros livros sobre o assunto, né? Mas no início, realmente, a gente se identifica muito mais com a leitura fácil, que coloca histórias, exemplos que a gente se identifica, né? Que a gente também viveu. E aí a leitura é mais fácil de fluir realmente com essa identificação, como o trecho que você citou, né? É um trecho que a gente se identifica bastante. Sim, e nesse prefácio, é um prefácio curto, mas tem algumas coisas que me chamaram muita atenção. Em uma outra parte, que logo após essa frase que eu li, fala da importância de lembrar quem a pessoa foi, né? De contar a história de quem ela foi, não somente da forma como ela morreu, né? Que às vezes as pessoas, elas, ao nosso redor, elas esquecem de perguntar quem era a pessoa que faleceu, né? Eles querem saber detalhes, querem que você conta, né? Quando alguém quer escutar, né? Detalhes de como aconteceu, e não é bem assim que a gente fala. Quando a gente fala de contar a história, não é para falar realmente o que aconteceu, como aconteceu, mas é de lembrar da pessoa antes do fato, né? Lembrar de como essa pessoa viveu, e não de como ela morreu. Que a forma como ela morreu não define, não vai definir, né, quem ele é. Então, assim, e aí também, no finalzinho aqui do prefácio, já fala que cada enlutado vai achar a sua forma, achar seu meio, e eu também achei muito interessante, porque já vai falar, não vai ter dicas, tem umas dicas, tem algumas sugestões que ela vai fazer no livro, mas não é aquele negócio de manual, né? Faz assim, siga esse passo, faz assado, e você passou dessa fase, agora você está em outra. Então, eu achei interessante também que tem esse cuidado aqui, de mostrar para o enlutado que cada um vive o luto da sua forma, e não tem nada de errado nisso. É muito interessante, porque eu acho que no prefácio ela meio que vai preparando o leitor para depois, né, as outras coisas que vão vir, né? E especificamente sobre o que você falou, né, tem esse trecho, né, que ela fala: as necessidades de cada pessoa enlutada são específicas. Não existe uma receita universal para a sobrevivência. E com certeza não existe nenhuma que elimine a dor da separação de um ente querido. Então, esse também é um trecho muito forte e tranquiliza, de certa forma, para o enlutado entender que o que ele está sentindo é normal e que só porque, por acaso, outra pessoa está sentindo diferente, até mesmo da família, né? Porque cada um, o luto é muito particular, né? Então, quando a gente lê esse trecho, é algo que se identifica muito rapidamente e tranquiliza, de que eu não preciso, sei lá, me recuperar rápido só porque fulano já está conseguindo fazer tal coisa, ou está conseguindo sair, ou, não existe. Então, a comparação ela é muito dolorida para o enlutado, mas esse trecho ela tranquiliza, que cada um tem seu ritmo, sua necessidade, né? Seus próprios caminhos, né, no meio do luto. Então, isso é muito importante. Sim. E o livro, ele tem várias, né, ela vai fazendo várias perguntas e respondendo logo em seguida, e são as perguntas que a gente faz realmente, né? Então, são perguntas assim que a gente fala, até para algumas a gente não vai ter resposta. Então, por que o meu ente querido se matou? Sim. Essa é uma das primeiras perguntas que a gente faz, né? Então, são várias perguntas, e elas respondem assim, de forma simples, de que explica, né, por que os suicídios acontecem. Ela dá alguns modelos, alguns exemplos, né, das questões sociais, das questões da personalidade, e aí também já vai deixando você um pouco mais calmo, né, com relação a tudo que aconteceu. Então, fala da questão da saúde, e como funciona o cérebro. Então, assim, é bem interessante a explicação que ela dá
né? Para acalmar também, vai, né? Vai acalmar um pouco, deixar um pouco em paz também com essas respostas. Parece que ela segue quase o nosso raciocínio, né, durante os primeiros estágios do luto, né? Porque a primeira pergunta que a gente faz é realmente essa: por que que, né, o nosso ente querido, né, ou a pessoa querida, por que a pessoa se matou? E na sequência começa aquele questionamento da culpa, né? Por que não percebi que isso iria acontecer, né? Então é exatamente a próxima pergunta que ela coloca no livro, né? E realmente como se seguisse o nosso raciocínio de enlutado, né? Então por que que a gente não percebeu as mudanças que pareciam tão óbvias, mas não eram, né? Então ficou realmente uma sequência muito do que a gente se questiona mesmo. E depois ela vai falar da outra, né, vai responder uma outra pergunta, né? É possível sobreviver? Porque também, como é que eu vou viver agora com isso? Com essa perda, com essa dor, com essa ausência? E idosos, depois que acontece o suicídio, virando sobreviventes, né? Sobreviventes enlutados. Então, como é possível sobreviver após uma tragédia dessa? Ela também vai explicar aqui, né? E também de uma forma simples e rápida. E aí ainda fala, talvez você não acredite que isso poderá acontecer, mas é possível. Então, Ela tem esse trecho, né? Bem marcante também, logo nessa parte, assim. Talvez você tenha dificuldade para acreditar nisso agora, mas seu luto não permanecerá para sempre. Ele irá mudar à medida que você lida com ele e você se sentirá mais à vontade em relação à sua perda. Né? É exatamente isso que acontece. Eu, nos meus quase 16 anos de enlutada, agora eu concordo plenamente com essa frase, mas eu tenho certeza que no início, se eu fosse ler, eu ia dizer, não é verdade isso, né? Mas é isso. as pessoas falam assim, perguntam, né? Eu também fiz essa pergunta, né? Quando é que essa dor vai passar? Vai ser assim para sempre? Então, eu costumo dizer que né, a gente sabe disso, cada pessoa, cada luto é individual, mas a gente vai aprendendo a acomodar a dor. Então, não vai ser sempre desse jeito, de uma dor latente o tempo todo. Né? A gente vai aprendendo a sobreviver, realmente, vai se adaptando a essa perda. E no começo a gente não acredita, tanto é que quando me falavam, né, que é possível, eu não acreditava. Eu não acreditava, mas hoje eu também tenho essa, essa resposta de que, para mim, pelo menos, está sendo assim. Estou me adaptando a essa nova realidade. E aqui também, na próxima pergunta, né, aí a gente vai falar da comparação ela, a gente não, ela vai falar, ela vai fazer a pergunta, por que que o luto dos outros é diferente do meu? Que é outra coisa que a gente costuma fazer também, né? Comparar o luto. Comparar o luto com as pessoas da família, com outras pessoas que já estão com um pouco mais de tempo, ou com menos tempo, e como isso é prejudicial, né? Para quem fica comparando, porque são diferentes, as pessoas são diferentes, as relações são diferentes, então comparar é prejudicial. A comparação sempre vem junto com o julgamento, né? E acho que é por isso que é tão dolorido, porque começam a comparar, fulano também perdeu, cicrano, e já está aí trabalhando, já está aí saindo com os amigos ou indo para tal lugar, e você ainda está querendo aí se isolar, né? Isso é uma coisa que machuca muito e a gente escuta, mas cada pessoa, né? É normal que pessoas diferentes vivenciem o luto de maneiras diferentes, né? É o que é a primeira frase dela, né? Após essa pergunta. E é isso mesmo. Depende muito de muitas coisas, né? Então, assim como cada um de nós somos pessoas muito únicas e cada suicídio que acontece, ela é muito única, né? Tem causas multifatoriais. Da mesma forma, o luto é muito particular e muito único de cada pessoa. Então, essas comparações, elas são muito doloridas, mas aí nesse capítulo a gente meio que se tranquiliza novamente, né? Vendo ela contando, né? As particularidades do luto e o que há por trás, né? O que pode impactar o nosso luto. Sim, e aí tem uma questão assim, que dentro da própria família a gente faz algumas comparações de como vivenciar o luto, né?
a mãe sente de uma forma, o pai de outro. Tem aquele tabu do homem não demonstrar sentimento, ele ser mais contido. A relação dos irmãos, né, que a gente sempre fala, que o irmão, muitas vezes, ele tem que, além de cuidar da dor dele, ele fica preocupado com a dor dos pais, então fica meio que em segundo plano, o luto dele, as pessoas ficam mais preocupadas com os pais, mais ainda com a mãe, né? É cultural isso. Então, ela explica aqui por que tem essa questão da mãe. Então, é inevitável que façam essas comparações. Mas entender isso, que cada pessoa é única e cada relação é única também, é importante. Eu me identifiquei bastante com esse trecho sobre os irmãos, né, porque como eu perdi o meu irmão, e eu mesma, a minha preocupação principal era a minha mãe. Eu me preocupava com a minha mãe, como ela estava lidando com esse luto do meu irmão, e eu meio que me trancava, né, emocionalmente, porque eu tenho que ser forte por conta da minha mãe, colocando eu mesmo o meu luto em segundo plano, né? Então, esse foi um trecho que eu me identifiquei bastante. Sim. Eu escuto muitos depoimentos de irmãos que falam, né, sobre isso, sobre essa questão, né, do irmão calar a dor dele por um instante para dar conta do luto dos pais. E a mesma coisa acontece também em relação à mãe, né, a esposa que perdeu o marido, que cala um pouco o seu luto para cuidar dos filhos. E assim por diante, né? Falo que às vezes a gente não dá nem conta do nosso luto, quem dirá dar conta do luto do outro. Não vira uma bagunça total, né? Então, essa comparação de lutos, aí a gente até usa, né, aquela analogia da máscara de oxigênio do avião. Primeiro coloque a máscara em você, depois ajude o outro. Então, eu, pelo menos, faço isso sempre com o pessoal do grupo, para sempre lembrar que primeiro você tem que se cuidar, porque se você não se cuidar, você não vai conseguir ajudar o outro no processo dele, o que é possível, porque nem tudo dá para ser feito, né? Então, essa questão de se preocupar muito com o luto do outro também não é muito bom. E aí vem exatamente a pergunta logo depois, né? Como lido com a minha dor, né? Então, aí realmente convidando a pessoa para aquele mergulho interno, né? Esse questionamento. Agora que o livro ele segue muito um raciocínio muito lógico para mim, né? Então, depois que ele explica que os lutos são diferentes, e aí ele começa a tratar do luto específico, né? De cada pessoa. Então, como cada um poderia lidar com a sua dor, que a gente viu que é muito particular para cada pessoa, né? Então ela faz essa pergunta: como eu lido com a minha dor, né? E aí ela fala, né, sobre a jornada do luto, né? Que ela até faz alguns desenhos, né, aqui no livro, né? Como é o luto, como trabalhar o luto com diferentes atividades, né? Chorar, rezar, meditar, escrever, desenhar. Esse para mim é um trecho que chamou muita atenção, porque eu realmente trabalhei meu luto muito com a escrita, né? Eu sempre gostei de escrever e foi uma forma que eu encontrei, mas antes de ler esse livro, né? E aí, quando eu li o livro, eu, poxa, se eu tivesse lido esse livro antes, talvez a escrita teria vindo até antes, inclusive, teria me ajudado antes, né? E ela, né, aí fala, né, desses processos de procurar ajuda, que é muito importante, né? A gente ter uma ajuda, uma psicoterapia, por exemplo, né? Então foi muito interessante. Eu me identifiquei muito com esse trecho, né, do desenhar, escrever, né, que realmente me ajudou muito e continua me ajudando muito. Então, eu também procurei na escrita, né, primeiro foi o falar, né, os grupos de apoio, e depois a escrita, e então eu também me identifiquei muito com essa parte aqui, né, de você ir procurando formas, né, de lidar com isso, né, indo na jornada e se adaptando à nova vida, né, e isso é bem interessante. E aí fala, né, que você citou aí, das coisas que podem ajudar, né, da assistência ao luto, né, ao amigo, à família, um animal de estimação, um grupo, né, os grupos de apoio, que agora são vários, né, que tem, e a escrita, né, tem gente que escreve diário, às vezes as pessoas escrevem cartas para a pessoa que se foi, enfim, tudo que possa ajudar a passar por isso é bem-vindo, né?
E aí ela começa, né, um trecho sobre a jornada do luto de forma mais detalhada, né? Que eu acho que esse é um trecho muito interessante para mim do livro, né? Porque ela segue uma escala temporal, né? O que acontece desde o início, né? Então, depois do enterro, né? Os primeiros meses, né? O que a gente pode acontecer, né? Pode acontecer com nossos sentimentos, né? Ela fala da sobrevivência em si, né? Essa palavra ela é meio assustadora às vezes, né? Sobrevivência, né? Mas é de fato, né? Não é à toa que a gente é chamado de sobreviventes enlutados, né? Então, ela fala essas sequências, e aí, à medida, ela vai caminhando para outros sentimentos, né, de crescimento, de cura, né, que a gente vai sentindo à medida que o luto avança, né? Mas lembrando que isso é muito particular para cada pessoa, né? Então, algumas pessoas demoram mais tempo e não tem nada de errado com isso. Cada pessoa vai sentir isso no seu ritmo, né? Sim, e aí tem um detalhe aqui do tempo, né? Quando fala de 3 a 4 meses. Geralmente as pessoas falam, nossa, tá piorando, né? Tá piorando, parece que tá ficando pior, em vez de melhorar, o tempo tá passando, eu tô ficando pior. Mas eu tenho uma, né, para mim, que é assim, a, nesses três meses aí, o apoio que a gente tinha no início, né, quem teve esse apoio de amigos, cada um vai cuidando da sua vida e a gente vai ter que tocar, né, vamos nos adaptar à nova realidade. Então, começa a cair a ficha de que realmente aconteceu, de que a pessoa não vai voltar. Então, você dá de cara com isso. Eu falei, poxa, é verdade. Então, eu acredito nisso, né? Para mim, eu tenho essa sensação que foi assim. Mas cada um pensa e lida de um jeito, né? E com relação também falo muito de palavras, né? Eu não concordo muito com a palavra cura. Eu acho que é uma palavra que o estrangeiro, o americano, o inglês, o australiano, ele usa muito essa palavra cura, né? Para falar de luto. Eu acho que a palavra que para mim, que representa melhor é adaptação. Eu vou me adaptar à nova realidade. Não seria, não sei se cabe uma palavra cura, pelo menos para mim, tá? Eu penso assim. E, e ela vai falando, né, de várias partes aí tem até um mapa, né, que é um mapinha mesmo, que ela vai fazendo, com algumas, o que é a perda, a sobrevivência e a nova vida. E ela vai dando umas dicas aí, falando dos sentimentos também, que vão surgindo nessas etapas. E é bem interessante. Para mim, uma das melhores coisas desse livro, assim, uma das coisas que eu mais gostei, são exatamente esses desenhos. Esses desenhos, essas grafias que ela faz, né? Eu não sei se é porque eu sou uma pessoa muito visual, né? Então eu me identifiquei muito com esses gráficos, esses desenhos que ela faz, às vezes de coisas muito simples, assim, né? Por exemplo, a montanha do luto, né? Ela desenha uma coisa muito simples aqui, um triângulo aqui, né? E para mim é assim, mostra a dificuldade mesmo do caminhar no luto, que parece ser um obstáculo que você nunca vai sair daí, né? Você vai ficar eternamente ali sem conseguir, né, avançar, né? E eu concordo com você que cura às vezes é uma palavra muito forte, né? Não sei se foi coisa da tradução mesmo, né, do livro, né? Porque de fato não existe cura para uma coisa que nunca vai mudar, né? Porque a pessoa que a gente perdeu, ela não vai voltar. Então, não é tipo uma doença que você vai curar e vai voltar a ser saudável, né? Então, o luto ela continua existindo. A adaptação é uma palavra que, né, a gente se adapta à nova situação, né? E a questão dos meses que você também comentou, né? Eu acho que nos primeiros meses a gente, de certa forma, está um pouco mecânico em algumas partes que a gente tem que ficar resolvendo coisas, né? O enterro, né? Aí depois arrumar coisas, né? Não são todas as pessoas que arrumam imediatamente as coisas, né? Mas são coisas que são um pouco mais mecânicas e é uma etapa que a gente tem um pouco mais de apoio. Depois as pessoas realmente voltam às suas vidas e parece que a gente de repente está sozinho, né? E aí eu acho que, inclusive para mim, este foi o pior momento do luto para mim. De repente me deparei sozinha, né? Então, é bem assim, os primeiros meses, né, aí são
mais mecânicos, e depois, de repente, uma queda absurda de ficar sozinha, né? Enfim, então eu gostei muito dessas grafias, esses gráficos que ela faz, essas comparações. Aí ela compara o luto com a montanha, né? Você vai escalando a montanha. E é verdade, você vai escalando, então chega uma hora que você cansa, tem que parar, e é bem isso, né, que acontece. E aí ela usa as montanhas, ela, né, faz aqui na outra parte, que ela vai falar do mapa do luto, né, do mapa do luto, aí ela usa a montanha como um exemplo aqui de, de para atravessar, né, e, e depois ela entra em outra parte também, que a gente acha bem interessante, que é entendendo as suas emoções. Ela Bem, fala uma frase muito marcante aqui, nessa parte, assim: sinto-me travado no meu luto, né? É uma frase que ela até destaca aqui em separado no meio do texto, né? Porque dá a impressão, você nunca vai sair daquilo, né? Parece que você travou, já que ela usou a analogia da montanha, né? Parece que você travou ali no meio do caminho, nem volta, nem vai, né? Essa é a sensação que eu me identifiquei bastante. falar do entendendo as suas emoções, que é aí que tá que a gente fica com tudo misturado, tudo bagunçado, que você não sabe definir. Eu, pelo menos, não sabia definir nada. Quando falava, você sentia raiva? Você sente raiva? Eu falava que não. Sentia raiva. Sentia raiva das pessoas, da Marina não. Mas depois eu fui ver que eu sentia raiva sim. Então, então fica tudo, né? Então é choque, você não acredita, e tem um monte de coisa que você não sabe explicar e você não sabe nem o que você vai sentir, você está sentindo, aliás, a culpa. Tem um monte de coisa, né, que vai aparecendo e você vai, e agora, o que eu faço com isso? Como que eu ajo? Como que eu. E, e a gente fica perdido, né? Perdido, perdido, perdido. Eu, pelo menos, ficar com medo, muito medo. Sim. E E a gente passa a ter um medo da morte, assim, imaginar que a gente vai perder mais alguém, né? Assim, vai acontecer, eu vou perder alguém novamente. Então, tem essas situações, os porquês, né? Que o porquê. E particularmente um trecho assim que pode ser, né, impactante para algumas pessoas quando ela fala dos bilhetes de suicídio, né? Que algumas pessoas leram, né? Outras não. No meu caso, eu não tive um bilhete de suicídio, mas eu sei que algumas pessoas deixam bilhetes, né? E isso também pode ser muito perturbador para os que ficam, né? Então, essa também é um assunto que ela comenta no livro, né? Que isso pode pesar a mais na culpa que os sobreviventes já carregam, né? O bilhete, dependendo do conteúdo do bilhete, né? que muitas vezes foi escrito em um momento de muita dor, né, e pode conter algumas coisas que machucam, né, o enlutado. E aqui fala também da questão da culpa, né, o seres da vida, né, o seres, e se eu tivesse, e se eu tivesse feito isso, se eu tivesse deixado, se eu tivesse ficado, se eu tivesse falado. Então, esses seres que nos acompanham e vão inflando a culpa, e, e aquela da questão também de não ter conseguido ver os sinais, que muitas vezes só vão fazer sentido após o acontecido. E aí destaco aqui que ela escreveu: você agiu com as informações que tinha naquela ocasião, né? Que as pessoas acham que teria que ter obrigação, principalmente com relação à mãe. Ah, a mãe tem um sentimento, né, de diferenciado. Não, você agiu com as informações que tinha dentro daquela situação, para apaziguar um pouco a culpa também, né? Ela passa bastante, assim, várias e várias páginas falando realmente sobre a culpa de uma forma detalhada, né, lidando com a culpa, mas também a acusação de culpa por outras pessoas, né, porque às vezes os sobreviventes viram alvo de acusações, né. No meu caso, particularmente, aconteceu isso, de outras pessoas da família realmente, um pouco veladamente, mas ficou claro que a culpa era em parte minha, de acordo com essas pessoas, né? Então, essa é uma parte que ela também fala em detalhes, né? E é um trecho muito importante para alguns sobreviventes, né? Essa culpa
que os outros nos colocam, né? Além do que a gente já sente, né? Aí tem a questão também, tem alguns outros sentimentos que ela destaca, mas a vergonha. Um outro ponto também que, olha, é difícil, né? De, eu tenho vergonha. Eu não tenho vergonha de falar que a forma que minha filha morreu, né? Quando me perguntam. Porque eu costumo falar que a Marina, ela não se limitou ao ato, né? Então, ela nunca me envergonhou em vida, não é com a morte que ela ia me envergonhar. Então, eu nunca tive vergonha, mas a gente sabe que esse é um sentimento recorrente com culpa, medo e tudo mais, a vergonha também faz parte desse processo. Eu cheguei a sentir vergonha, sim, né? Eu realmente não falava sobre o meu irmão, né? Ou sobre o suicídio dele, mas no meu caso eu não tive como fugir porque o suicídio dele foi público, então eu virei alvo imediatamente. Então eu tentava me esconder e não conseguia. Então eu cheguei a sentir essa vergonha de muitas formas, né? De ser apontada na rua por pessoas, né? Então, para mim, esse foi um sentimento muito difícil de trabalhar, né? Levou bastante tempo para eu conseguir trabalhar esse sentimento da vergonha. Aí outra coisa que esse capítulo aqui é bem, né, bem extenso, assim, um dos maiores que tem, é a questão da alteração de humor, né, que a gente fica altera tudo o humor, como ela dá umas dicas aqui de como lidar, e a questão do isolamento, que muitas pessoas falam que a gente se isola, tem algumas pessoas que realmente se isolam, mas tem também os que preferem, acham que são isolados, né, que são discriminados, de certa forma. Ela fala disso também, né, porque o luto, ele altera os relacionamentos, então tem esse isolamento aqui que faz parte também do processo. Sim, tem um trecho que muito importante que ela coloca aqui é normal que as pessoas expressem seu luto de maneiras diferentes, né? Procure incentivar os outros a dizer como se sentem e estimule-os a ouvi-lo, né? Então, como é importante a comunicação e como é importante a gente falar sobre os nossos sentimentos, né? Então, e é importante que a gente tenha um ouvido acolhedor, né? Para nos escutar sobre nossas histórias e nossos sentimentos, né? Porque o isolamento ela pode ser perigoso, né? Ela mesmo fala que é real o perigo de se isolar e de se negar acesso aos suportes necessários para ajudar nesse processo, né? Então ela relata esse perigo e que eu particularmente acho muito importante esse trecho aqui, que realmente é importante a gente falar, se expressar. Uhum. E depois ela vai dar umas dicas, né, de tarefas cotidianas, e tem como se fosse um diarinho aqui para escrever as coisas, né, de lista de emergência, buscar pontos positivos, quando você, né, é comum pessoas enlutadas terem pensamentos suicidas também, então isso aqui ela fala também. Então tem aqui buscar algumas ferramentas, né, para lidar com esse processo. Criando uma nova vida, lista de sucesso, reconstruindo-se, minhas qualidades especiais. Cada pessoa vai fazendo uma listinha aqui do que acha importante para fazer. Sim, essa parte do livro é muito bom. É a parte realmente que a gente que se identifica com a parte de escrever, essa parte do livro é muito bom, porque aí a gente realmente pode começar a colocar no papel, usando isso que ela coloca como se fosse um guia no meio do luto, de certa forma, né? Apesar dos lutos serem muito diferentes, né? Então, à medida que a gente vai escrevendo, né, esses trechos, né, os pontos positivos, né, e outros trechos que ela coloca aqui, né, respondendo as perguntas dela, a gente escreve e enquanto a gente escreve a gente vai trabalhando os nossos sentimentos, né? Então essa parte do livro realmente eu gostei bastante, né, essa parte aqui de escrever. Sim. E aí depois ela vai passar para uma outra pergunta. Uma vida desperdiçada, né, e criando propósitos, transformando a perda em ganho. Aí vai falar aqui um trecho que eu achei bem interessante, que é o valor de uma pessoa não morre com ela. Ficam suas influências e suas lembranças. Isso aqui para mim é uma frase assim que
É uma frase muito forte essa, né? Forte e que às vezes a gente esquece, né? A É, gente porque as pessoas têm tendência a nem querer falar com a gente sobre quem a gente perdeu, de ter medo de pronunciar até o nome da pessoa, né? Parece que querem apagar a pessoa da existência, né? Fica um pouco essa impressão, né? E a pessoa não deixou de existir, né? Ela fez muitas coisas na vida dela e a gente pode sim lembrar essas histórias, né, da pessoa e o que ela viveu, né? Então é muito importante, né, essa parte que ela fala no livro mesmo. E aí ela vai sugerir algumas coisas também para escrevendo, e pontuando aqui cada parte. E depois ela vai para o que aconteceu com as minhas crenças. Outra perguntinha também que a gente faz, né? Quem tinha uma crença, quem não tinha, passa a ter, uma confusão danada também, né? E geralmente as pessoas ficam furiosas com Deus. Aí fala aqui, fiquei furioso com Deus por ter permitido que isso acontecesse. É bem isso. A religião é uma coisa muito também particular para cada pessoa, né? Então, algumas pessoas, né, sentem mesmo raiva, revolta, né, em relação ao porque Deus fez isso comigo, né? Porque Deus, né? Outras pessoas elas buscam na religião um refúgio, né? Assim, de tranquilidade, de paz, né? Então se apoiam na fé, né? E, então é muito de cada pessoa, né? Eu acredito que, como tudo, né? O perder alguém para o suicídio mexe muito com a gente e mexe inclusive com a nossa religião, nossa espiritualidade, né? Então essa parte que ela traz é muito interessante, porque traz mesmo os questionamentos, né? Por que Deus fez isso? Será que existe um Deus? Por que Deus permitiu, né, que isso acontecesse? E os próprios questionamentos que vêm junto, qual o sentido da vida, né? Essa é uma pergunta muito forte, né? Que a gente começa a se questionar vendo que alguém perdeu a vida tão perto da gente, de uma forma tão, né, tão dura, tão difícil. Então a gente começa a questionar a vida mesmo. Sim. Aí vai passar para outra, cuidando de si mesmo, cuidando da saúde, que muitas vezes fica negligenciada, né? Porque a gente passa por um estresse muito grande, muda tudo, né? Até o metabolismo muda com esse tipo de luto, né? É o sono, Então, né? Insônias, né? Não sei você, mas eu senti muito insônia nos primeiros momentos, né? Eu tinha muita dificuldade de dormir, né? Então, ela fala, né, sobre essas, né, que é importante tentar manter uma rotina diária, que não é fácil, né? Mas é importante porque mexe com tudo, né? Desde a nossa alimentação, né? Exercícios, né? Então, tem várias coisas que ela vai dando de dicas aqui, que é importante ter essa rotina e os exercícios e relaxamento e os bichos de estimação, né? As distrações, né? Distrair a mente, porque a nossa mente não para, né? Os não, pensamentos, os pensamentos parece que não desliga. E aí ela fala, né, especificamente sobre o sono, né? Que é uma parte que eu me identifiquei muito, porque durante o dia até que as coisas vão, né? Meio que as atividades, né? A gente tem que fazer, a gente tem que voltar a trabalhar, tem que fazer as coisas, mas durante a noite, quando a gente se depara, aí é a parte mais difícil do dia mesmo. é à noite aqui, ó, fica mais difícil. Aí ela fala aqui também dos pesadelos, né? Que quando dorme, né? Não dorme. Aí quando dorme, tem pesadelo. O uso de álcool e drogas, né? O fumo em excesso, essas coisas assim. A medicação tem que ser usada com parcimônia. Tem algumas coisas que acontecem no organismo, né? Como mudar tudo, até alergias, algumas coisas que vão, e o sistema imunológico ele vai ficar baixo, né? Então vai atingir essas partes. A questão da concentração e esquecimento, que isso eu passei por isso, de esquecer as coisas, e que é importante visitar o médico para cuidar quando, né, das coisas saírem um pouco dos eixos aí. E Esse foi um trecho que até me assustou, porque eu li aqui, quando e por que visitar seu médico? E aí, a primeira frase aqui, logo após o suicídio, né? E eu realmente não fiz isso, e retroativamente, quando eu comecei a fazer terapia muitos anos depois,
uma das primeiras coisas que eu pensei, poxa, eu deveria ter feito isso logo. Por que, que eu não fiz? Eu atrasei o meu processo de entender os meus sentimentos, né? Então, é muito importante, né, realmente tentar procurar auxílio médico logo depois, com certeza, médico e psicológico. Sim. Aí ela vai falar de alguns pontos práticos que, que é o que dizer para as pessoas, o que dizer para as crianças sobre suicídio, o que fazer com os bens pessoais. Um guia, né, é um guiazinho, né, que ela monta aqui. Tomar cuidado com as decisões importantes, né, não tomar de imediato, porque pode ser que você se arrependa depois, né? Então, com relação às reconstruir a unidade familiar, que fica destroçada de certa forma, as ocasiões especiais, como lidar com isso. Então, ela vai dando umas diquinhas aqui, tem algumas coisas para anotar também, que é bem interessante também. Né, com certeza. Essa parte aqui realmente uma parte que eu lia e só pensava, poxa, por que, que eu não tinha essas informações antes? Né? É como se eu desbravei isso sozinha, sem ajuda, e se eu tivesse lido isso antes, teria me ajudado, com certeza. Né? Todos os questionamentos, né, de familiares, e encontrá-los, e o que falar. Né? Então, lidar com essas ocasiões de celebração, que para o enlutado é muito difícil as celebrações, especialmente no primeiro ano, né? Tanto é que um trecho, né, que ela destaca é como lidar com o aniversário da morte, né? Porque quando, especialmente o primeiro aniversário, que eu acho que é o mais difícil, né? Então, e aí ela, assim, é bem categórica, né? Trate do mesmo modo como você trata outros dias importantes, né? Então, se planejar com antecedência, discutir com a família a melhor maneira de recordar o ente querido, né? Então, realmente, né, tratar como você trataria outras ocasiões importantes, porque sempre vai ser uma data importante, né? Ela nunca mais aquele dia vai ser o mesmo, né? Então, invariavelmente, todo ano a gente vai se lembrar, né? Então, essa também é um trecho muito importante do livro, né? Então, aí ela vai sugerir aqui sobre algumas sugestões sobre negócios e finanças, que fica bagunçado, né, para alguns enlutados, essa parte fica bem complicada, tem algumas pessoas que têm que passam a fazer coisas que antigamente elas não eram da responsabilidade delas, né? Então, inclusive aqui falando de seguro de vida, né? É importante isso também. Essa parte aqui não me afetou em nada, não, mas é uma parte que é burocrático, né? Que algumas pessoas precisam passar por isso, então tem esse guiazinho aqui. Eu achei importante esse trecho. Para mim também não afetou, mas eu imagino que muitas pessoas, né? Primeiro que a gente fica com a cabeça um pouco bagunçada, e ainda mais se a pessoa que não está acostumada a cuidar desses assuntos, né? Ela realmente entra num território muito desconhecido e emocionalmente abalada ao mesmo tempo, né? Então, pode ser importante essas listas que parecem até óbvias para algumas pessoas, né? Mas que são importantes para a conferência do que a pessoa pode ter de compromissos, né? Assuntos que ela tem que se preocupar, né? Como você falou, a pólice de seguro, né? E outras situações, seguro de vida, né? Então, realmente, são assuntos bem relevantes para tudo depende, né? Como era a relação da pessoa com quem a gente perdeu. Né? Às vezes, o principal provedor da família foi a pessoa que morreu, e aí realmente essa parte fica muito desestruturada, né? A parte financeira. Então, é bem importante. Sim. Aí vai para a parte, você não está sozinho, alguns fatos sobre suicídio. Vai explicar sobre suicídios, quantos acontecem, né, estatística e tudo mais, os índices de alguns países. No Brasil, né, algumas coisas no Brasil, mas são dados mesmo, só para a gente saber que realmente suicídio, nós não estamos sozinhos, porque acontece milhares todos os dias. Então,
centenas e milhares de enlutados que vão ficando aí. Essa é aquela parte final que é bastante comum em livros, né, sobre luto, o suicídio, né, que é a parte que fala um pouco de estatística, né, de dados e fecha com sugestões de lugares para procurar ajuda, grupos de apoio, né, cita o próprio CVV, né, que é referência, né, que é o Centro de Valorização da Vida, né, que é uma referência para apoio emocional. E fala, né, vários outros locais também, né, que é uma parte muito importante, né, se a pessoa está precisando de ajuda, onde ela pode obter essa ajuda. E aqui no... Se a gente tivesse, esse livro tivesse, que fosse escrito, mas ia estar aqui Abraços, né, com certeza, para a gente, o site da Abraços aqui, como um lugar para acolhimento. E aí, no final, tem um guiazinho ajudando amigos e parentes enlutados pelo suicídio, o que ajuda, o que não ajuda, né? E no final está assim: ofereça um bom ouvido, tempo para escutar, um abraço carinhoso, mantenha contato. São coisas Exatamente. Coisas simples, mas tão significativas, né? Para a gente. E que muitas vezes as pessoas esquecem disso. Com certeza. É o básico, né? Um ouvido amigo, empático, compreensivo, um abraço forte, para a gente ter a percepção que não estamos sozinhos com a nossa dor. Sim. E aí, terminamos aqui de falar sobre o livro. E é isso. Então, vamos para os próximos, né, Virar, falar mais um pouquinho dos livros que a gente leu, o que a gente achou. E, para mim, foi muito importante ler esse livro. Foi, né, como você falou aí, você leu numa época, eu li em outra. E é muito bom, de vez em quando, dar uma revisitada nele, porque tem algumas coisas que a gente acaba esquecendo. Mas é importante relembrar um pouquinho das coisas. Com certeza, né? Eu li esse livro já há alguns anos atrás, né? Aí, como a gente iria conversar sobre ele, né, aqui na nossa discussão sobre livros, aí eu aproveitei esses últimos dias e reli alguns trechos do livro novamente, né? E foi muito interessante, porque quando passa mais alguns anos, você já está em outro momento, né? Já li outros livros, já tive outras vivências, né? E aí vem outras emoções na leitura, outros trechos que antes eu não me identificava tanto, agora eu me identifico mais, né? Então, é muito interessante essa leitura. Mas, para fechar aqui nossas discussões, assim, uma coisa que me chamou muita atenção, né, para mim, é o quanto ainda são muito poucos os livros sobre esse assunto, muito poucos, e os que tem são bem recentes, ou foram lançados recentemente, ou é tradução muito recente de livros que já existiam fora do Brasil, que é o caso desse aqui. Então, esse livro, originalmente, ela foi lançado, pelo que eu vi, em 1995, bastante tempo, mas no Brasil esse livro foi chegar em 2000 e, não sei, 2007, 2008, né? Acho que a gente comentou essa data. Uhum. Então, eu, por exemplo, que perdi o meu irmão em 2007, mesmo que eu quisesse ler livros, eu praticamente não teria livros para ler. Esse é um dos mais antigos que a gente tem à disposição, né? E mesmo esse chegou muito depois da versão do livro original da Austrália, né? Que é uma versão livro da Austrália, né? Então, ainda são muito poucos os livros, né? Estão se multiplicando cada vez mais, né? Então, é muito importante para o enlutado ter esse apoio, né? Em cada leitura, sentir que não está sozinho e se identificar com os sentimentos, né? Para não se sentir uma pessoa estranha, diferente, incompreendida, né? Então, muito bom. Esse livro eu recomendo a leitura para os enlutados, com certeza. Também recomendo muito. Como você falou, né, a dificuldade de encontrar livros, principalmente de quem enlutados que tem escrito, né, a sua história. A gente tem muito livro, né, algumas de psicólogas, contando a história de outras pessoas, mas são raros os que contam, o enlutado conta a história, como você tem o seu, né, depois do Jazé, que você fala do seu sentimento, do que você sentiu e como você viveu tudo isso. Então, é uma outra leitura, é uma outra visão e é importante isso. Então, aqui a gente, na Abraço, a gente quer um espaço, né, de dar voz ao enlutado, de proporcionar que ele não se sinta sozinho.
que ele tenha voz, que ele possa contar a sua história. Né? Com certeza. E aí aproveitamos, né? Esse é só o nosso episódio 1, né? De livros sobre luto e suicídio. Então, você que está nos assistindo, deixe seus comentários, dica de livros, indique um livro que você quer que a gente discuta aqui, né? Que será um prazer, será muito interessante. Né? Então, fiquem à vontade para indicar livros para discutirmos aqui. Isso mesmo. Então, esse foi o nosso primeiro. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil. E até a próxima, nossa próxima discussão de livros sobre luta e suicídio. Até lá e obrigada por ter nos assistido. Obrigada, até a Tchau. próxima.